Olá, meu nome é Sebastião, estou fazendo esses vídeos para incrementar as informações que já estão disponíveis em muitos lugares sobre questões de saúde. Isso, a intenção é ajudar familiares e a quem interessar. Sou professor, não sou da área da saúde, mas gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias que podem ajudar nesse processo de encontro com esse o seu ser pessoal, que é o seu a pessoa saudável que cada um tem em termos de potencial. Então, quando você coloca a ideia de colocar nesse vídeo hoje é falar justamente de algum tema que é muito polêmico muitas vezes, porque em termos de alimentação você às vezes fica na dúvida em termos de dieta, que dieta seguir, que qual é a melhor dieta para você ter um bom ganho de saúde. E aí tem as principais vertentes, no caso as veganas, no caso as carnívoras. Talvez a carnívora não seja tão popular, mas é justamente o oposto. Quando você tem uma dieta carnívora, você realmente tem uma possibilidade de ter ganhos no seu metabolismo, porque graças à carne ela não tem muitos dos elementos que tem nos vegetais. Então você realmente pensar no consumo de carne, você não vai crescer o seu desenvolvimento de uma saúde ruim. Qual o problema dessa linha? É porque isso pode tornar a acidez no corpo muito grande. Sempre que você considerar o uso da carne vermelha, os vegetais eles são essa contrapartida para eliminar essa acidez. Por isso, eu considero que a melhor vertente não é nenhuma e nem outra, é a junção das duas. Então, se você gosta de carne vermelha, considere usá-la não todos os dias, porque, enfim, a carne vermelha ela tem a sua acidez muito elevada e precisa ser anulada com vegetais. Então, quando você pensa dessa forma, você consegue balancear isso ao longo da sua semana. E claro, além da carne vermelha, você nem poderia usá-la todos os dias, porque você deveria incrementar com outras proteínas, né? Isso são os peixes, são as brancas. Qual o problema dos frangos e dos suínos? São carnes mais leves? São. O problema é que boa parte dessas carnes são alimentadas com ração, ao contrário da carne de gado, que se alimenta de graminhas, por parte das vezes, nossa região especialmente. Então, você tem esse contrabalanço, ou seja, você é o que seu alimento come. Então, quando você pensa dessa forma, você tem que balancear, mas considerar sempre qual é a origem desse animal. Desde o frango, desde a galinha, o suíno. Então, quanto mais natural, melhor. E aí você tem esse contraponto, que são os veganos. Existem muitas reportagens falando sobre os benefícios do veganismo. Claro que ainda tem a diferença entre vegano e vegetarianos. Mas o que se considera mesmo uma coisa ou outra é você pensar na exclusividade. Muitas pessoas entram nessa linha e se sentem bem, mas não porque necessariamente é, em função desse modelo, mas porque em função de outros hábitos, outras preocupações. Tomar mais água, suplementar, então fazer exercícios. Então, às vezes você atribui o benefício apenas ao estilo alimentar. E isso, na verdade, talvez não seja. Porque existem muitos nutrientes que estão exclusivamente na carne, que é no caso o ferro M. Então é importante que você considere essa mesclada. Então, também o excesso de, de folhagens, de verduras, principalmente
se você considera cenoura, beterraba, todos eles também têm sua carga glicêmica. Então não dá para exagerar. O que você tem que considerar são as folhagens amargas, que elas podem ser colocadas em maior quantidade, porque elas não vão lhe dar os malefícios dessa carga glicêmica. Agora também você considerar essa diversidade de folhagens. Uma salada não é feita apenas com um tipo de verdura, de folhagem. Você tem que colocar pelo menos 2, 3, 4. Você tira 2, 3 folhas de couve. Eu uso couve, coentro, rúcula, alface e o que mais tiver disponível aqui nas hortas que eu compro para fazer essa mesclada. E sempre incrementar um limãozinho e um azeite de oliva, porque eles casam muito bem. E considerar sempre essa questão da carne como uma opção a mais. Agora, com relação à carne, você também tem que considerar que ela tem que ser diversificada. O homem pré-histórico, ele não trabalhava apenas com a carne vermelha. Na verdade, o homem pré-histórico trabalhava, se alimentava, não é isso? Com os restos da carne. Por quê? Porque isso não tinha os restos da carne, a parte mais gordurosa, que eram mais era o alimento básico. Porque quando os animais grandes matavam os outros, só restavam as vísceras. Então isso foi o alimento humano por muito tempo. E hoje você tem o privilégio de ter uma carne vermelha, mas se você deveria diversificar isso com esses miúdos, com até mesmo a ossada. A ossada é uma boa opção para você ter uma alimentação baseada no colágeno. Esse colágeno na área industrial é muito ruim. Então o melhor colágeno que existe é tirado do caldo de osso. Então quando você considera esse balanço, isso é ser onívoro, isso é ser humano. Quando você consegue balancear tudo isso. Quando alguém diz que não vai, que a alimentação à base animal é ruim, não é porque o animal, a proteína animal é ruim, mas porque o princípio dessa alimentação é que está voltado para a forma como é feito o processo de captura. Ou seja, se você começar a considerar as injustiças, o maltrato, a forma como é capturado, morto, e todo esse processo, muitos vídeos mostram isso. Quando você considera tudo isso, você sente uma compaixão pelo animal. Mas se você olhar para a natureza, um leão não é ruim porque ele come carne, mas é porque ele come apenas o que lhe pertence, e não dessa forma. Então, quando você considera que a alimentação não deve seguir apenas os princípios ideológicos, você deve seguir o princípio do respeito pelo alimento, porque assim como você respeita esse alimento, ele te respeita também. Então, se você considerar alguém que caça, que apenas caça e come o que consegue obter daquela empreitada, é muito mais digno do que alguém que se alimenta de alimentos ditos veganos, mas que, enfim, acabam alimentando uma indústria que massacra seus trabalhadores. Então é muito tênue essa linha. Então só queria dizer isso. Quando você considerar uma linha ou outra, todas têm problemas. Então, o problema básico da questão de se alimentar exclusivamente de vegetais é justamente você achar que os que comem animais são pessoas ruins. Isso, na verdade, às vezes você considera ruim o processo de maltrato animal. Então, quando você respeita o animal, você realmente consegue tirar dele o melhor proveito. Esse é o respeito pela alimentação.
entre você e o alimento não deve haver apenas uma relação de consumo, mas de respeito, porque a energia é tirada para ser devolvida ao ambiente. Então tudo está dentro de um ciclo. Então considere dessa forma para que você tenha uma melhor saúde. Então, obrigado.